Olá, boa tarde a todos. Como vão? Bem-vindos a mais essa live aqui no canal. Hoje nós temos um convidado bastante especial. Eu sou Marcelo, você já conhece. A ideia é a gente falar hoje sobre cabos Ethernet, as categorias dos cabos, desde a categoria 5E até a categoria 8. Vamos falar também sobre as blindagens. E aqui estamos com o Bruno Caparelli, ele da Poliron. E ele vai ser o nosso anfitrião aqui hoje, ajudando a gente a apresentar as categorias, as blindagens. O Bruno Caparella é engenheiro eletricista, ele é formado na FEI, tem sólida experiência no mercado de cabos e aplicações industriais, é o especialista técnico responsável pela capacitação técnica interna e externa no Brasil e América Latina. Tudo bem, Bruno? Como é que vai? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Mais uma vez aí estamos juntos para falar sobre um assunto bem bacana, a parte de tipos de cabeamento estruturado e suas diferentes blindagens. Então, eu acredito que a gente vai aproveitar bastante nessa uma horinha que a gente vai ter juntos aí, né, para poder desvendar alguns mistérios, né, e também passar um pouquinho de informação aí para o pessoal. Na descrição do vídeo você vai ter dados de contato nossos, se quiser tirar mais dúvidas com a gente, comigo, com o Bruno, fique à vontade, vai estar o nosso dado de contato ali. Inclusive, a gente vai apresentar alguns slides aqui, uns videozinhos rápidos, se você quiser obter eles, passa um e-mail para a gente, vai ter o nosso e-mail de contato, como já falei aqui na descrição, passa um e-mail para a gente, Marcelo, Bruno, eu quero a apresentação que vocês utilizaram aí nessa live, e a gente passa para vocês sem problema nenhum. Claro, não esqueçam de dar um like, né, compartilhar com os colegas que trabalham aí na área, né, vai ser bastante informativo hoje. Deixa eu compartilhar a minha tela para começar aqui. Bom, todo mundo já está vendo. Bom, a ideia é falar sobre categorias de par trançado, né? Que todo mundo aqui deve trabalhar com cabos de par trançado, seja no projeto de um cabeamento, seja na implantação, instalação, testes, ou somente a utilização de cabeamento estruturado na sua empresa, seja uma corporação, seja loja, seja residencial, seja industrial, não importa, né? O cabeamento estruturado é fibra ótica e par trançado. E a ideia hoje é falar um pouquinho do par trançado, principalmente o aspecto das categorias, desmistificar isso, por que existem categorias, o que são categorias, o que diferencia elas, né? E depois falar um pouco das blindagens, porque além das categorias você tem blindado, cabo não blindado, vamos entender um pouquinho isso daí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Por que é par trançado, né? Nos primórdios das redes de dados usava-se cabo coaxial, né? As primeiras redes aí, coisa de 40 anos atrás ou mais, era tudo cabo coaxial, parecido com esse que a gente usa em TV a cabo, antenas, etc, né? Só que o cabo coaxial, a transmissão não é balanceada, né? Assim como outros tipos de transmissão que a gente tem aí, como transmissão serial, etc, né? E no par trançado, as redes modernas assim, nos últimos 30, 40 anos, essas redes usam o par trançado numa transmissão balanceada. E a primeira coisa que a gente tem que entender é qual a diferença, né? Na transmissão balanceada, diferente da não balanceada, você tem um sinal a ser transmitido, você decompõe ele em dois componentes iguais e opostos, e eles trafegam cada um desses dois em um dos fios daquele par. Então você tem à direita aqui embaixo, você tem o balanceado, em cima o não balanceado. Não balanceado, imagina um cabo coaxial. Aquele condutor central do cabo de antena, de TV, é que vai o sinal. E aquela malha é aterrada. Então ela é uma referência de sinal, um zero de sinal, né? O sinal vai pelo meio, pelo condutor central. Quando vem algum ruído, a ideia é que a malha dê um jeito de blindar isso, mas ela não é perfeita, depende do tipo de ruído, da intensidade do ruído, ele vai passar para o sinal que está lá no condutor central, e uma vez que passou para o condutor central, está lá, não tem jeito, né? Analogicamente já está comprometido esse sinal. O único jeito é tentar o software descobrir que aconteceu alguma coisa e retransmitir. Então não existe tanta imunidade, só pela blindagem dessa malha, né? Agora, no balanceado, você tem os dois fios transmitindo sinais iguais e opostos e não tem um zero. Isso vai fazer uma proteção contra ruídos, tanto emissão de ruídos quanto captação de ruídos.
A gente vai elucidar isso melhor no slide seguinte, que vai mostrar que... Uma Pode falar, curiosidade, diga. Marcelo, dá Uhum. licença, né? Uma curiosidade que às vezes aqui no Brasil muitas pessoas não sabem dessa parte de balanceamento, cabos balanceados, né? Aqui nós chamamos muito o que? Cabo de rede, cabo Ethernet. Na América do Sul, né, Colômbia, Chile, nós encontramos uma nomenclatura muito comum para esse tipo de cabo, que são os cables balanceados. Eles chamam não chamam de cabo Ethernet, não chamam de cabo de rede, né? Eles chamam justamente de cabos balanceados, né? Para fazer alusão a realmente esse tipo de cabeamento. Os cabos aí com categoria 5, categoria 6. Então é uma curiosidade que quando a gente começa a trabalhar com diferentes regiões, né, a gente começa a entender um pouco mais dessa nomenclatura, de como eles chamam esses modelos. Então é só uma curiosidade aí para o pessoal ter um pouco de noção de como isso é importante lá fora. É importante de, pô, eu preciso de um cabo balanceado. Né? O pessoal já sabe que é um cabo Ethernet na categoria 5, 6 e tudo mais. É bacana essa informação. Inclusive, como curiosidade também, as normas nacionais do cabeamento estruturado, principalmente a principal delas, que é a 14565, ela justamente chama de cabo balanceado. Ela não fica chamando de cabo de par trançado. Par Exato. trançado é o nome comum que a gente tem no dia a dia para entender o que é, mas lá na norma mesmo está cabo balanceado. Tá? E é quase que um sinônimo do cabo de par trançado, né? Mas bem lembrado. Como é que esse balanceamento vai ajudar a você mitigar ruídos, né? Primeira coisa que acontece é quando eu coloco esses dois sinais que são iguais, mas em sentidos opostos, por exemplo, um é positivo, outro é negativo, uma imagem do espelho do outro, como a gente vê esses dois aqui à esquerda, um num fio, outro no outro. Primeira coisa que acontece é o campo gerado em volta desse fio é oposto em relação ao outro. Já que um sinal é oposto em relação ao outro, o campo eletromagnético gerado, um é num sentido, outro no outro. E são campos iguais, a não ser pelo fato de eles serem opostos, mas eles são de intensidade igual, porque são sinais iguais, né? Só tem um sinal oposto. Isso vai acontecer o quê? Vai fazer com que haja um cancelamento desse campo. Principalmente porque os fios estão juntos, eles estão trafegando bem grudado um no outro, né? Então eles vão cancelar. Se esses fios se tornarem separados no meio do cabo, esse campo já não se anula mais, porque o campo já não vai estar no mesmo espaço, eles vai estar um longe do outro. Então essa é uma das primeiras dicas, porque a gente não pode destrançar esse cabo muito, porque já não há mais o cancelamento. Um dos motivos, né? Tem mais outro motivo. E outra coisa é que você vê aqui dois exemplos, um azul e um verde. Você vê que o passo de trançamento de ambos é diferente, né? Por quê? Porque você tendo esses campos eletromagnéticos girando ao longo do passo, um girando numa velocidade, vamos dizer assim, num passo e outro no outro, há menos possibilidade de haver um acoplamento eletromagnético entre eles e haver Eles ruído não se entre cruzam. eles. Exatamente. Então, sempre que você pegar um cabo de par trançado de rede, né, se você olhar, pode ter 2, 3, 4, quantos pares forem de transmissão de dados, o passo de trançamento deles vai ser diferente um do outro, né? Porque se E fosse tomem igual, cuidado aumentaria. com cabos que vocês encontram que não possuem essa diferenciação do par trançado, tá? Uhum. Essa diferença no par, ela é essencial para o correto funcionamento e confiabilidade da sua rede, tá? Então é muito importante na hora, pô, às vezes a gente sabe como existem diferentes fabricantes no mercado, né? Mas que produzem os cabos aí até de maneira um pouco mais simples, né? Porém, essa é uma característica do cabo de par trançado muito importante para o correto funcionamento da rede. Perfeito, bem lembrado. Se você adquirir um cabo de par trançado, par metálico, que não foi feito para a rede, possivelmente ele vai ter pares iguais, né, com trançamento igual, e aí se você utilizar isso para a rede, você vai ter muitos problemas de ruído e pode não nem funcionar a rede na velocidade que você quer, né. Esse é um princípio muito antigo já, inclusive, é, desde que inventou o telefone Graham Bell lá e começou a ter fiação pelos postes, já se sabia disso, né, quando colocaram a segunda linha telefônica no poste, já deu linha cruzada, só que naquela época não tinha nem cabo, né? Era o fio trafegava pelo poste, o positivo e negativo, vamos dizer assim, e daí um deles a cada X metros fazia assim, entre um poste e outro.
né, e já para fazer um cruzamento no meio da linha, né, e duas linhas próximas não tinham cruzamento também no mesmo lugar, né, eles são passos diferentes. Então isso até hoje existe na transmissão de altíssima velocidade, que foi acontecendo é que esse passo de trancamento ficou cada vez mais estreito, então cada vez mais nas categorias superiores você vê trançamentos mais apertados. Bom, e tem um outro mecanismo bastante poderoso que é para evitar que haja ruído eletromagnético que está em volta do cabo ali no ambiente, emitido por micro-ondas, por antenas, por rádio, por outros cabos, evitar que esse ruído atrapalhe a comunicação que está acontecendo nesse par metálico. Como é que funciona isso? Né? Se a gente vê novamente, né, o esquema, né, você tem os dois fiozinhos do par, que é a linha balanceada, a gente pega o sinal que a gente quer transmitir, como a gente já falou, decompõe em dois iguais e opostos, e um vai num fio, outro vai no outro fio. É o vermelhinho e o roxinho aqui, né? Quando vem um ruído externo, por exemplo, uma rede elétrica próxima, uma antena próxima, transmitindo rádio, sei lá o que, celular, ele vai gerar uma interferência nesses fios. Né? Não é imune à interferência, né? A interferência vai entrar no fio. Só que como os dois fios estão juntinhos um do outro, e para ser um cabo balanceado, os fios, os dois condutores do par têm que ser idênticos em concentricidade, pureza do cobre, diâmetro, dielétrico, todas as características elétricas dos dois fios têm que ser iguais. E sendo iguais, o que vai acontecer? Eles vão captar esse ruído igualmente. A gente vai chamar isso de ruído em modo comum. É o mesmo ruído num fio A e fio B daquele par. Então, se você olhar o esquema, depois que chegou a transmissão, o ruído externo, ele vai afetar os dois fios de maneira igual. Você vê esse primeiro pulso aqui, ele é igualzinho nos dois fios. Todos os pulsos que vêm externamente vão afetar igualzinho os dois fios, porque eles estão grudados e são iguais. Quando o equipamento lá na outra ponta do cabo recebe esses dois sinais, ele pega um dos sinais e inverte e soma com o outro. No que ele pegou o segundo sinal, que era oposto, inverteu, deixou de ser oposto. E quando soma, o sinal se amplifica. Mas o que aconteceu com o ruído em modo comum, que era igualzinho? Quando inverteu, o ruído em modo comum ficou oposto. E ao somar, zera. Então, você vê que aquele primeiro pulso, por exemplo, que era igualzinho, quando você pegou o sinal de baixo, inverteu e somou, o pulso de um fio e de outro ficou igual, invertido, e quando você soma duas ondas iguais e invertidas, elas se cancelam. Então, o que acontece é que esse ruído em modo comum vai se autocancelar quando for recuperado o sinal do outro lado. Tá? Então, a linha balanceada não é imune a ruídos, mas ela tem um mecanismo que extirpa, né, que tenta eliminar os ruídos em modo comum que vão vir de outras linhas de transmissão, ruídos, etc. Né? Deixa eu colocar uma pergunta que apareceu aqui. Como funciona a alimentação Power over Ethernet? Quais pares usados? Tensão, potência máxima? Eu não estou com a tabelinha aqui, porque são várias potências, várias tensões, e Isso. para saber de cabeça é complicado. Mas só É, para é muita coisa. dar uma ideia aqui, o Power over Ethernet ele é padronizado justamente para ir nos cabos Ethernet, na linha balanceada, que a gente vai comentar aqui. E o próprio switch vai colocar essa tensão, e ele vai utilizar os dois fios de cada par, mas existem dois jeitos de fazer isso, com 2 pares e com 4 pares. As primeiras versões de Power over Ethernet, o PoE e o PoE Plus, usavam 2 pares. Podia ser o par 1, 2, 3, 6, que é o laranja e verde, ou o azul e marrom, que é o 4, 5 e 7, 8, dependendo do equipamento que ia energizar. E isso, na PoE normal, se eu não me engano, chegava até 15 watts, se eu não estou enganado, e depois o PoE Plus chegou a 29, 30 watts. E mais recentemente surgiu a terceira versão do PoE, que é o 4-pair PoE, ou PoE Plus Plus, onde entrou os 4 pares ao mesmo tempo para fazer alimentação. E tudo isso com dados, né? Então, sejam 2 pares ou 4 pares do cabo, seja laranja e verde ou azul e marrom, há mecanismo de transmitir essa energia junto com os dados. Não necessariamente tem que ser pares separados, né? O próprio PoE já provisiona isso. E com esse PoE de nova geração, que é o 4-pair,
ele usa os 4 pares e com isso tem classes de alimentação que chegam até 90 watts. Tá? De cabeça é isso que eu me lembro. Né? Se você tiver perguntas mais específicas, manda um e-mail para a gente que a gente vai deixar na descrição. Aliás, eu vou deixar já... cadê aqui? Rodando o meu e-mail, depois vou passar o do Bruno também. E aí, tendo essa dúvida, se tiver mais coisa que você queira perguntar, manda no nosso e-mail, tá bom? Isso aí. Legal. Então, acho que todo mundo entendeu o mecanismo do balanceamento, né? Agora, como é que funciona a transmissão de dados, né? Os dados, né, são bits, né, 1 e 0, né? O computador só entende 1 e 0, né? Como é que eu transmito sequências de bits dentro de um cabo? O bit não vai dentro do cabo diretamente. O cabo de cobre, né, ele vai aceitar só sinais elétricos, né, ondas eletromagnéticas ali dentro. Como é que eu converto o bit 1 e 0, sequências, né, trens de bit que a gente chama de 1 e 0, para ondas eletromagnéticas? Eu preciso do método de codificação, que é o line code. Cada protocolo de rede tem o seu próprio line code. Aqui à direita a gente dá alguns exemplos só para mostrar o que seria isso, né? Você tem essa sequência de bits aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Dependendo do tipo de codificação de linha que eu uso, isso vai dar uma onda um pouco diferente, com maior frequência ou menor frequência, mais ciclos por segundo ou menos ciclos por segundo, dependendo do método utilizado pelo protocolo que a gente está usando. Quem define isso? É a placa de rede, é o tipo de placa de rede de GBIC, né, que o pessoal chama, que vai ser utilizado, tem o seu código já implementado. Mas cada bit vai gerar aí uma onda, né? E aqui eu estou colocando vários aqui só de exemplos. O MLT3, que é utilizado no 100 megabits por segundo em par trançado. Você tem o PAN5, que é utilizado no 1000 base T. Você tem NRZ comparado com PAN4, que é utilizado agora em fibra ótica das mais modernas, né? Mas a ideia aqui é mostrar que, na hora de traduzir bit para onda, eu tenho um código, né, que é implementado na placa de rede que vai fazer isso. Mas não tem como eu fugir disso. Quanto mais bits eu quero transmitir a cada segundo, mais ondas eu vou ter. Maior frequência eu tenho que ter. Porque toda vez que sobe e desce aqui no desenho, é um ciclo de onda. Né? E quanto mais ondas vão subindo e descendo por segundo, a frequência do sinal é maior. Né? Então, para ter mais velocidade, eu quero transmitir mais bits por segundo. E para me transmitir mais bits por segundo naquele line code, eu preciso de frequências maiores de transmissão. Né? Então, antigamente, né, o pessoal tinha essa ideia de que 100 megabits precisava de uma frequência de 100 megahertz. E aí associou tudo, né, bit com hertz. Mas, na verdade, depende do método de codificação. No começo era mais ou menos assim, porque cada bit era 1 hertz, mais ou menos, quando se utilizava, por exemplo, o diferencial Manchester, NRZ e tal, que é mais ou menos 1 bit por onda. Mas depois criaram métodos mais sofisticados, por MLT3, PAN5, PAN4. Esses caras conseguem, com uma onda só, mandar mais de 1 bit em média. Né? Então não é assim 1 para 1, 1 bit, 1 hertz. Né? Mas, e de via de acordo com regra, a placa de rede também, é onde a gente vai começar a ver depois que são as categorias. Por isso, exemplo, se você exatamente. precisa maior quantidade aí, de informação ao mesmo tempo, você vai ter as diferentes categorias. Depois eu quero voltar nessa analogia, que eu gosto bastante de falar quando fala de rede, né, que é a parte do tráfego. Mas aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Tá, legal. Mas daqui a gente vê que quanto maior a velocidade, independente do código de linha que eu estou usando, se eu quero aumentar a velocidade, eu tenho que aumentar a frequência do sinal elétrico dentro do cabo. Né? Agora, aí que mora o problema. Por quê? Porque quando eu aumento a frequência, uma série de problemas de transmissão acontecem também. Né? Aqui na tela eu coloquei o exemplo dos nomes técnicos, dos parâmetros que devem ser testados nos componentes do cabeamento de par trançado para saber se ele realmente suporta a frequência que eu quero de sinal. Né? Então você vê perda de retorno, perda de inserção, crosstalk, relação atenuação para diafonia, atraso de propagação, resistência, alien crosstalk, desvio de atraso, né? Tem um monte de nome maluco aí, mas que são parâmetros que eu tenho que testar, porque quando eu coloco essa sequência aqui de sinais eletromagnéticos, né, de ondas dentro do cabo, eu quero que saia igual do outro lado. Né? Porque se não sair igual, eu não vou interpretar os bits da mesma maneira.
Então eu tenho que colocar no cabo e tem que sair parecido do outro lado, né? Imagina se eu colocar um sinal de um lado que é uma onda desse tipo e chegar lá tudo achatado, ou que é onda positiva virar negativo. O equipamento do outro lado, a placa de rede, vai interpretar um como zero e vice-versa, né? Então, eu quero que saia igual do outro lado. E tem uma série de coisas que pode acontecer no meio do caminho que vão contribuir para esse sinal chegar distorcido, fraco, diferente do que saiu, né? E quanto maior a frequência do sinal elétrico, mais problema vai ter, para quase todos os parâmetros que estão aí na tela. Eu não vou explicar todos, que não tem tempo para isso, obviamente, né? Mas eu vou dar uma ideia dos 3 principais desses todos aí, que são 3 caras que, se passarem num certo limite, realmente a informação do outro lado não chega ou chega totalmente distorcida. Um deles é a perda de inserção, também chamada de atenuação, né? Tecnicamente não é igual, mas por finalidades práticas vamos dizer que é a mesma coisa, né? O que é a perda de inserção? É o fato de eu na linha de transmissão, né, de um lado eu tenho uma placa de rede transmitindo um sinal, e quando o sinal vai chegando para o outro lado, ele vai ficando mais fraco. Então essa bolinha aqui começando do lado esquerdo maior, significa que é um sinal mais forte, e quando está chegando do outro lado da transmissão, o sinal está mais fraco. Por que acontece isso? Porque ao longo do meio do caminho, né, perde-se energia, né? Toda transmissão, todo sinal eletromagnético vai perder energia no meio do caminho, vai sendo absorvido, vai se transformando em calor, etc, né? Então vai chegando mais fraco. Isso é representado pela onda aqui em cima, que tem uma amplitude alta, ou seja, uma potência alta, e quando chega no final, a potência está baixinha, né? E como a gente viu nos slides anteriores, se eu começo a ficar muito baixinho, eu já não consigo diferenciar 1 e 0 mais, pelo código de linha, né? Então eu não posso deixar acontecer isso. E quanto mais longo o cabo, mais perda de inserção eu tenho. Quanto maior a frequência do sinal que eu estou transmitindo, ou seja, maior velocidade de dados, também mais perda de inserção. Então eu tenho que limitar comprimento e, para cada tipo de cabeamento, limitar a frequência que eu vou colocar aí para tentar chegar a alguma coisa útil do outro lado, né? Agora, tem outro problema, que é a perda de retorno, né? A perda de retorno é um sinal que sai do transmissor, vai pelo cabo, mas parte e volta. Então essa bolinha que está batendo e voltando, porque teve alguma anomalia de impedância no meio do caminho. A impedância ideal do cabeamento par trançado de rede é 100 ohms, mas esmagou o cabo, molhou o cabo, a conectorização não foi bem feita, está com mau contato, produto de má qualidade, sei lá, enfim, uma série de coisas. Se o cabo A é blindado, não impedância foi aterrado corretamente. não foi aterrado, misturou componentes de categorias ou fabricantes diferentes, uma série de coisas pode acontecer, a impedância muda. No que mudou a impedância, naquele ponto há um reflexo do sinal. O sinal elétrico, uma parte vai e uma parte retorna à origem. E isso pode ser um problema, principalmente a partir de 1 gigabit por segundo, né? As velocidades abaixo de 1 gigabit não são tão afetadas pela perda de retorno, mas de 1 GB para cima, sim. Se a perda de retorno passar de um limite, isso é visto como ruído, e isso não, né, não passa o teste, ou então a transmissão cai de velocidade, ou até mesmo nem sobe. E aqui à esquerda um exemplo, né, de gráfico mostrando quando você testa isso em campo, com equipamento, você tem a norma mostrando uma linha vermelha, dizendo, ó, daqui não pode passar. No caso desse gráfico aqui, melhora para cima, né, como está aqui a setinha azul, né? Então, o resultado dos pares desse cabo estão aqui acima da linha da norma, ou seja, foi testado esse cabeamento para perda de retorno, a norma diz que, ó, não pode passar daqui para baixo, da linha vermelha para baixo, esse cabo, os resultados foram acima, o que é melhor, né? Só para exemplificar o anterior, na perda de inserção, eu tenho que estar abaixo da linha vermelha, porque para baixo é melhor para esse teste. Então aqui também, eu testei as frequências todas daquela categoria de cabo, a norma diz que eu tenho que chegar no máximo até aqui, esse cabo chegou aqui embaixo, então tá ótimo, né? E o último que eu vou exemplificar é o crosstalk, que é um dos maiores problemas, aí, principalmente quando Esse é o você principal, né? quando você destrança demais o cabo, não monta corretamente a tomada, o patch panel, enfim. Conectorização é muito importante para você poder diminuir o crosstalk. Então, Sim. acho que
Se você for perguntar para todo instalador aí, todo mundo que trabalha com parte trançada, pô, qual é um dos principais problemas aí que você encontra quando você vai instalar? O cara na lata, ele vai falar, pô, é o crosstalk. Isso, ele vai falar o Esse é o... Next. exatamente. É o Next. O Next é o principal. Realmente é um dos que mais dá problema, porque é o que mais sofre quando você destrança demais. Ele destrançou demais o cabo na hora de montar um conector, um patch panel, é ele que vai apitar primeiro. Né? E o que é o crosstalk? É a interferência de um par no outro. Né? Então aqui ele pode assumir duas formas, o Next e o Fext. Aqui a bolinha está mostrando o que é o Next. Então dentro do mesmo cabo eu tenho dois pares aí transmitindo, ou mais, né? Mas aí só pus dois para simplificação, né? Então você tem um par transmitindo, que é o par marrom, né? O que acontece? O sinal vai pelo par marrom, só que por um problema de destrançamento ou qualquer um esmagamento, sei lá, ele vai interferir, criar uma interferência no par verde. E essa interferência retorna à origem na forma de next. Ou então ele vai para outro par, mas ele continua caminhando para outro sentido, que chama-se nesse caso de fext. Na verdade acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Parte desse sinal de crosstalk, ele vai retornar à origem, dando o nome de next, e parte desse sinal que interferiu vai para o outro lado, causando o que a gente chama de fext. E só tem dois nomes diferentes, porque a gente tem que medir isso com técnicas diferentes, né? E aí tem limites diferentes de norma para o next e para o fext, mas o fenômeno é o mesmo. Né? E o FEXT ele é muito complicado também a partir de 1 gigabit por segundo, porque o Ethernet de 1 giga usa os 4 pares, os 4 Isso. transmitindo e recebendo. Né? No 100 Aí megabits volta aquela importância lá de ter o passo de torção diferente entre um Isso, par e outro, tá? Então, isso tudo tá ligado. Então, a gente mencionou lá no começo, mas todos esses problemas que nós encontramos, né, eles sempre estão muito ligados ao cabo e à instalação. Sim, sim, tá tudo interligado. A gente separa tudo isso de maneira didática para poder medir tudo isso, mas uma coisa só pode afetar várias, né? Vai afetar várias coisas, né? Mas é importante entender o porquê de tudo isso, né? A gente está tentando mostrar que tudo isso vai afetar aquele balanceamento que a gente começou explicando lá. Porque se você destrançar, mudar a impedância, torcer, vai afetar crosstalk, perda de retorno, perda de inserção, que são tudo anomalias no balanceamento, ele vai perder a capacidade de rejeitar ruído, logo ele vai começar a captar ruído externo ou ruído de outros pares do próprio cabo, ou dos cabos que estão do lado, e isso atrapalha a transmissão, né? Tá, então aqui embaixo temos um gráfico mostrando também um limite de next, e no caso do next, para cima desse limite é melhor do que para baixo. Então, nesse caso, todas as combinações de pares desse cabo estão mostradas com seus resultados, está tudo acima da linha vermelha, passou. Se em qualquer frequência passar da linha vermelha para o outro lado, significa que ele está fora do que a norma especifica, então naquela frequência pode dar problema. Né? Bom, isso nos leva às categorias, porque como eu falei, quanto maior a frequência, quanto maior a velocidade de dados que eu quero, mais frequência eu preciso, maior a frequência. Mas acabamos de ver que quanto maior a frequência, mais problemas. Mais perda de inserção, mais perda de retorno, mais crosstalk. Então, os cabos não são todos iguais. Cada um vai aguentar uma frequência máxima de transmissão passando o sinal corretamente, né? Não é tudo igual. Né? Assim como o carro não é tudo igual. Se eu quero um carro que chega até 100 km por hora, é um modelo de carro. Se eu quero um carro que chega a 200 km, 300 km por hora, é outro carro. Né? Então, mesma coisa com cabeamento. Se a minha velocidade máxima não passa de X, eu vou usar um cabeamento que vai aguentar mandar os sinais elétricos com boa qualidade até X. Não vai passar disso. Mas se passar disso, ele vai dar problema. Né? Não vai chegar do jeito que deveria, vai dar erro de transmissão. E assim por diante. Né? Quanto maior a velocidade que eu quero, eu vou ter que usar mais frequência, com mais frequência, maior qualidade. E aí eles criaram esse sistema de categorias de cabos. Né? Para cada categoria eu consigo garantir que eu transmito os sinais de até certa frequência, que isso vai me traduzir em até certa velocidade de rede. Eu gosto de fazer analogia nessa parte de frequência, velocidade, né? É a mesma coisa que a gente colocar uma ampliação de rodovia. Muitas vezes você tem lá uma rodovia que ela tem duas faixas, certo? A quantidade de faixas eu diria que é a frequência máxima
tá? Que a quantidade de carros que vai estar passando e uma determinada velocidade máxima, por exemplo, 110 km por hora. Existem ampliações que você de 2 viram 4 faixas, certo? É como se você estiver aumentando a frequência, né? Então você está aumentando a largura de banda, aumentando a quantidade de informação que você está levando ao mesmo tempo de um lado ao outro, e muitas vezes na mesma velocidade, tá? Então, esses são os ajustes, né? Eu acho que fica de maneira lúdica, mais fácil da gente entender as evoluções de categorias, né? Categoria 5E, 6, né? Muitas vezes a gente tem 5E e 6 trafegando na mesma velocidade, né? E onde somente a 6 a gente vai ter um pouquinho mais de informação ao mesmo tempo, né? Mas a velocidade de um ponto a outro é a mesma. Então, é só a gente pensar como a gente pode pensar nas evoluções de categorias da internet. Isso, e exemplifica de maneira mais visual a tal da largura de banda, né? Quanto mais faixas eu tenho de rolagem, maior capacidade de tráfego. Não quer dizer que eu vou usar tudo aquilo, né? Exato. Se eu estou colocando poucos carros na via, carros mais lentos, vai ficar mais lento. Não é porque a via é melhor, necessariamente, o carro vai andar mais rápido. Sim. Agora, se a via for ruim, um carro que seria rápido vai ficar lento, né? Então, por exemplo, você põe um carro, uma Ferrari, andando numa estrada de terra. Não vai conseguir andar aos 300 por hora. Não vai, né? Agora, eu tenho um carro que, sei lá, não passa de 120 por hora. Você põe numa estrada boa, ele vai a 120, mas você põe numa estrada super melhor, continua indo a 120, porque já é o limite do carro, né? Isso aí. Mas eu tenho a vantagem de que se eu tenho muito mais pistas, se de repente tiver um problema, um buraco numa das faixas, eu continuo podendo trafegar, porque se eu tenho mais largura de banda, né, o carro precisa de uma faixa só, eu parei com 1 ou 2 faixas, mas eu tenho mais 3, então essa que é a vantagem também de eu ter um cabeamento que permita frequências maiores do que eu preciso hoje, porque eu tenho mais margem, né, para problemas. Exato, aí também está ligado àquela parte da infraestrutura, né? De repente você tem uma velocidade aí que está velocidade e frequência adequada aos padrões 5E, mas você pode instalar uma infraestrutura 6, 6A, pensando também numa evolução no futuro, onde você vai conseguir trafegar da mesma forma. Então você pode utilizar um sistema 5E na parte de infraestrutura, o cabeamento, no cabeamento categoria 6, né, que você não vai ter problema algum. Agora o inverso aí já fica um pouco mais difícil. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Leonardo. Eu vou só terminar esse slide aqui e eu vou em seguida colocar, tá? Mas deixa eu só terminar esse slide. As categorias, quando forem criadas, é de 1 a 5. Mas nem vou falar de 1 a 5, porque nenhuma das 5 são vigentes mais. Vamos falar das atuais, categoria né? 3 com 50 pares, né? Não, isso até existe, mas não é dados Sim, mais, né? não, hoje em dia já ficou telefonia. obsoleto, né? Então, o que existe hoje? A partir da categoria 5E. O 5E já é um melhoramento da 5. A 5 era só para até 100 megabits, a 5E já adicionou testes como de perda de retorno, que a gente viu agora há pouco, e aí permite o do gigabit. Então, o que tem hoje? 5E, 6, 6A, 7, 7A, 8. Né? Tem uma certa confusãozinha acima do 6A, porque 5E, 6 e 6A todo mundo conhece, né? É uma coisa normal, tem todas as normas nacionais, internacionais, etc. Passou do 7, dá um certo enrosco, porque o 7 e o 7A só tem na norma internacional, a ISO, não tem na norma americana. Então tem gente que fala, não existe o 7 e o 7A. Existe na norma internacional e na brasileira, porque a brasileira segue a internacional, mas não tem na americana. Então não é que não existe a categoria 7, 7A existe, mas não existe para a norma americana, tá? 8 tem uma outra confusãozinha, tem todas as normas, só que a ISO trata de um jeito, ela criou 2 categorias 8, 8.1 e 8.2, e a norma TIA americana só criou a 8. Então existe uma certa correspondênciazinha entre elas. A 8 americana é equivalente a 8.1 internacional, e existe a internacional 8.2 que não tem equivalência na norte-americana. Acho que aqui nessa apresentação não vale entrar muito a fundo nisso, mas só para vocês entenderem. É uma curiosidade, né? A gente pensa que, categoria 8, que coisa nova, né? Mas a I3E, né, já fala sobre categoria 8 de transmissão de dados desde 2016. Então nós já estamos aí com praticamente 5 ou mais anos aí já pensando já nessa evolução.
né? A gente sabe que é difícil, porque a gente até não tem equipamentos, né? Switches, roteadores, que trabalham nessas velocidades e frequências que estão determinadas aí pela categoria 8. Mas já é um assunto que vem sendo tratado aí há mais de 5 anos. Sim, sim. E as frequências, quais são? Né? 5E é até 100 MHz, 6 é 250, 6A 500, 7 600, 7A 1000 e 8 é 2000 MHz, ou 2 GHz. Você vê que é uma diferença gigantesca aí do 5E até o 8 em termos de frequência para poder acomodar velocidades mais altas. E uma questão que a gente vai tratar mais para o final dessa apresentação é a blindagem. Né? Do 5E até o 6A, pode ter blindagem ou não, a norma permite ter ou não ter, vai ao gosto de quem fabrica, de quem vai utilizar, mas a partir do 7, já que a frequência é tão alta, é necessária blindagem. Né? Então não tem 7, 7A e 8 sem blindagem, tem que ter blindagem. É isso aí. Lembra que a gente falou do crosstalk, que aumenta com a frequência? Então a partir depois dos 500 MHz, o crosstalk fica tão alto que só com blindagem vai resolver isso. Né? Exatamente. Vamos lá, alguma pergunta aqui. Nós temos a do Leonardo. Os pares dos cabos têm um uso específico? Exemplo, laranja, TX, verde, RX, etc. A resposta na sua pergunta, Leonardo, o equipamento que decide. Né? Mas não é assim o equipamento. Se eu vou comprar o equipamento da marca A, ele decide, a B decide. Não é pela marca, né? É pelo padrão de rede que você vai utilizar. Então, se você tem um padrão de rede 1000 base T, que é o Gigabit Ethernet padrão, né, tem uma norma lá que se fala só como é que tem que ser o 1000 base T. Esse padrão que vai determinar qual par vai ser usado para quê. Aí não quero o 1000 base T, vou usar o 10G base T, que é o 10 gigabits. Aí o padrão 10G base T é que vai dizer qual par vai ser usado para quê. Então não é o equipamento, mas não é por ser equipamento marca A ou B. É o padrão de rede que ele está seguindo é que vai dizer isso. Tá? Não é o cabo em si. Então, a norma de cabeamento não diz o que tem que se fazer em cada par. Tanto é que a norma de cabeamento estabelece que todos os pares do cabo têm que ter o desempenho mínimo X. Todos têm que ter um desempenho bom, porque é para usar 1, 2, 3 ou 4 pares, dependendo da tecnologia de rede que você usa. Aí, o padrão de rede que você compra é que vai determinar como vai utilizar aquele cabo. E aquele padrão vai ser sempre aqueles pares. E o interessante é que o padrão de rede vai dizer quais são os pares, mas não a cor do par. Vai dizer quais os pinos. Então vai usar 1, 2, 3 e 6, por exemplo. Se você usar pinagem A, é laranja e verde, sendo que o verde é um, o laranja é outro. Se usar pinagem B, vai mudar. Então a cor não tem nada a ver com isso. São os pinos do conector que vão ser determinados. Tá? E mais uma pergunta aqui do J Canelas, né? É o Jorge. Mas que é o Jorge. Tá, Jorge. Tá lá escrito no final, Jorge. Vocês sabem dizer por que da separação dos fios laranja-branco do laranja, determinado na norma 568A, já que o trançado ajuda no balanceamento? A questão é do conector, porque o balanceamento lá entre os pares está dentro do cabo, né? Aí dentro do cabo está cada par bonitinho lá dentro, só que chega no conector, o conector não antigo... tá um em cada ponta. Isso ele aí. abre, né? Mas por que teve essa Exatamente. abertura e não colocou um do lado do outro? Para ser compatível com telefonia. Quando surgiu estruturado lá no final dos anos 80, começo dos 90, a ideia era poder usar o mesmo tipo de cabeamento e conectores, tanto para dados quanto para telefonia analógica, que é o que existia. Né? E a telefonia usa aquele padrão, que usa o par central, e se é um telefone de 2 pares, o central e o que abraça, que era o padrão antigo USOC. Né? E se era telefone mais antigo de 3 ou 4 pares, usava aqui e assim, né? Mas a maior parte dos telefones é um par ou 2. Então, para ser compatível tanto com telefonia quanto para dados, o pessoal acabou criando uma pinagem que usa o do meio e o que abraça ele, que é o 4.5 e o 3.6, que usa para telefonia, e depois 1, 2 e 7, 8, porque não dava para abrir mais, né? Abraçar o 3.6 e abraçar o 7, por fora, né, 1 e 8, porque ia destrançar demais para montar o conector. Então, tudo bem, o do meio, o 3.6 destrançou ali, para poder ser compatível com todos os telefones que existiam, só que aí os outros dois tinham que ficar mais juntinhos, então 1, 2 e 7, 8. Né? Por isso que não fizeram uma coisa totalmente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tudo bonitinho, para ser compatível com telefonia também. Hoje em dia começa a dar problema, porque mesmo esse pequeno destrançado que existe do 3 e 6 já torna quase que impossível você montar um CAT6, 6A em campo dessa maneira.
abrindo os pares, já tem que vir conector pronto ou um conector apropriado, que dentro do RJ já está tudo feito e você faz só os contatos atrás. Tá? Espero ter ajudado o Jorge. Até hoje em dia a gente até encontra alguns conectores, né? Que eles não precisam nem daquele alicate específico para poder fazer a conectorização. Uhum. Você somente aperta os plugs a parte de cima e embaixo, destrançando o cabo ali em distâncias muito curtas, fez a conexão, apertou, ele próprio, você coloca ele dentro como se fosse uma capa, né? Metálica, quando você tem blindagem e tudo mais, e ele já faz essa proteção de todos os cabos, né? Todas as vias aí dos cabos Ethernet. Então, já tem alguns conectores já específicos visando esse problema aí do crosstalk na hora de destrançar os cabos. Tem outros até que dentro do conector já está tudo feito, né? E você conecta, você faz ele como se fosse uma tomada. Lá tem os 8 contatozinhos ali e DC, você faz como se estivesse fazendo um jack RJ45 fêmea ou PET panel, porque dentro do conector já está tudo distribuído. Às vezes ele fica até como uma espécie de plaquinha, né? Aí você pega essa plaquinha e coloca dentro já na carcaça toda pronta, já todo conectado, talvez. Isso é legal porque não mudou o esquema de pinagem, né? Então continua compatível com telefonia antiga, tudo, e continua compatível com todos os padrões de rede que vieram depois, inclusive com as velocidades mais novas, né? Mas como a gente vai ver, criou um probleminha com os conectores do 77A, que a gente vai ver agora. Porque, veja bem, a gente viu no slide anterior, né, que os componentes eles têm que seguir as categorias. E quando a gente fala em componente, a gente fala em cabo e conector. Então, o cabo tem que seguir a categoria, o conector tem que seguir essas categorias, né? Por onde vai passar o sinal, seja cabo ou conector, ele tem que poder permitir passar esse sinal elétrico nessa frequência, sem dar aqueles problemas que a gente viu anteriormente, perda de inserção, etc. Só que a gente não usa isso separado, a gente monta um link, né? A gente passa o cabo e conectoriza tomada, conectoriza PET panel, põe PET cord, faz um link que a gente chama, né? Um enlace, né? E como é que fica o enlace? É só colocar, por exemplo, eu quero um link Cat6, é só comprar cabo Cat6, PET panel Cat6, tomada Cat6 e montar de qualquer jeito e está feito um link Cat6? Não, eu tenho que seguir regras, né? Então, se eu quero um link categoria 6, ou seja, que vai me permitir trafegar na frequência dos 250 MHz e permitir passar os dados que foram feitos para essa frequência, eu tenho que seguir limites. Então, as normas não definem apenas o desempenho dos componentes, ele define o desempenho do link já montado. E para isso a norma tem que assumir algumas coisas, qual o comprimento máximo e quantas conexões tem que ter lá no meio, e de repente alguns comprimentos máximos e mínimos de segmentos de cabo para poder prever qual é o desempenho de tudo isso. Então as normas vão definir links de determinadas categorias e que dependendo da norma americana ou internacional, esse nome vai mudar um pouquinho. Então, por exemplo, você pegar a norma americana, se eu pegar todos os componentes categoria 5E, cabo categoria 5E, PET panel 5E, tomada 5E, PET cord 5E, e seguir as prescrições do link, que a gente vai falar já já, eu vou ter um link Cat5E. É a mesma coisa para o 6, para o 6A, para o 8. Né? Agora, a norma internacional, para diferenciar bem o que é desempenho do componente e do link, chama de classes D, E, F. Então, na norma internacional, da qual a brasileira faz, né, par, né? Se eu monto um cabeamento, tudo com componentes categoria 6, seguindo os limites da norma de componentes, de comprimento, eu vou ter um link classe E, como está na tabelinha aqui, ó. Componentes categoria 6, pela ISO, é um link classe E. 6A, se eu montar tudo com componentes categoria 6A, eu vou ter um canal, né, link de classe EA. E isso serve para o 7, classe F, componente 7A, classe FA. Não tem nada equivalente na TIA, como eu falei, a norma americana não reconhece a categoria 7 e 7A. Quando eu uso componentes categoria 8, a norma americana diz que o link é CAT8. Se pela ISO eu uso componentes 8.1, a classe 1 da ISO, componentes 8.2 dão link classe 2. Então, para eu ter um link de uma determinada classe ou de uma determinada categoria, eu tenho que usar
componentes daquela categoria e seguir as regrinhas de topologia. Duas delas são muito simples, muito fáceis, que é o comprimento máximo e quantidade de conexões. Então não adianta eu pegar a componente Cat6 e botar 200 metros de cabo e fazer 5, 6 conexões no meio do caminho. Eu não vou ter um link Cat6, embora todos os componentes possam ser Cat6. Eu tenho que me limitar no comprimento, no caso aqui a gente vê que até 7A é 100 metros, por estar um link dessa categoria, comprimento total do canal de ativo a ativo, do switch até switch, do switch até o computador, não importa, dos equipamentos eletrônicos na ponta, o canal passivo no máximo 100 metros e no máximo 4 conexões. O que é uma conexão? Conector macho com fêmea. Você plugou ali o pet cord num pet panel, aquilo lá é uma conexão. Tomadinha do usuário, pet cord plugado é outra conexão. Então a norma assumiu que até 100 metros, 4 conexões, testando tudo, tá o desempenho que eles requerem. Né? Tá. Marcelo, com relação a essa questão de velocidade, comprimento máximo, né, a gente sabe que hoje em dia já não encontramos assim com tanta facilidade equipamentos que funcionem em portas 10 GB, né, que já é um pouco alto, né, perto dos padrões necessários hoje em dia que as empresas precisam. Ainda mais 40 GB a gente sabe vai demorar um pouquinho mais, aí que é o padrão 8. Pensando no comprimento máximo, né, uma vez eu me deparei com um cliente solicitando um pet cord com um comprimento de 180 metros. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, já tá totalmente... Aí quando eu expliquei para ele, né, o porquê que a gente não poderia ficar 100 metros, o cara falou assim, não, mas eu vou colocar 180 metros, vai funcionar. Eu falei assim, cara, eu não posso fazer porque é totalmente fora de norma, né? É algo irreal, né, se a gente for pensar em um momento de aplicação. E uma pergunta para você também, se você enxerga, se algum dia nós teremos aí categorias, evoluindo mais, cada vez mais categorias, que tenham necessidade de comprimentos maiores, ou a tendência é realmente a ter links menores? É uma pergunta complexa, porque depende de vários fatores, né, e de várias situações, né. Vamos na situação padrão aqui que a gente está vendo, né. O pessoal lá atrás decidiu que 100 metros era um número bom, porque era o que a época a tecnologia permitia, mas daí meio que eles congelaram nos 100 metros, por quê? Pensando na edificação comercial, quando você constrói a edificação, você constrói toda a tubulação, canaleta, eletrocalha, pensando nessa distância, pensando Exato. onde vai ficar o rack, e sabendo que do rack até chegar no usuário não vai ter mais de 90 metros de tubulação para poder depois pôr os pet cords e ficar com 100 metros. Então imagina que amanhã começa a sair categoria para 150, para 80, para 30, como é que fica o projeto dos prédios, as reformas? Né? Você vai mudar a categoria do cabo, você tem que mudar, quebrar piso, quebrar parede para tirar a tubulação, colocar mais racks, menos racks, mais perto, mais longe, fica muito complicado isso. Então, padronizou em 100 metros, de maneira que você constrói a edificação com as tubulações, já sabendo que não vão passar de 90 metros de ponta a ponta, desde o local previsto para o rack até onde vai ficar o usuário mais longe. E aí todas as categorias novas que vão vindo têm que se adequar aos 100 metros para poder não ter que fazer uma reforma estrutural no prédio por causa disso. Então, por isso, os 100 metros estão se mantendo. Né? Agora, tem exceções. Por exemplo, você está vendo aqui, que eu já ia entrar em seguida, 30 metros para o Cat 8. Por que caiu de 100 para 30? Porque o 8 foi feito não pensando num escritório, foi feito pensando num data center, onde Isso. o único jeito de fazer 40 GB era com fibra. Então, 40 GB para par trançado é uma opção a mais para você fazer a interligação na mesma fileira de rack. Viram que a maior parte das fileiras de racks de data center não tinha mais que 30 metros, tinha até 20, 20 e poucos metros. Então, criaram um padrão para isso, vendo que dentro dos data centers, dentro das fileiras, 30 metros seria o suficiente. E com 2 conexões, e não 4, porque não precisa ter mais que 2 conexões quando você vai interligar 2 equipamentos no mesma fileira. Então, é uma situação específica que foi desenvolvido um comprimento específico. Por outro lado, existe o Ethernet sobre um par, o Single Pair Ethernet, que foi desenvolvido, tem padrões de gigabit de 10 base T1, né, que é para 10 megabits em 1 quilômetro de um par trançado. Aumentando 10 vezes, né, 10 esse comprimento padrão aí. Isso, que só que é pensando no quê? Numa indústria, num IoT, numa automação predial, automação industrial, onde aí a aplicação para
tá certo, para você realmente ter uma aplicação boa nessa indústria, é ter 1 quilômetro de ponta a ponta. Aí vai ser desenvolvido um cabo específico para isso, uma bitola específica, testes específicos, frequências não vão ser tão altas assim, mas para te dar esses 10 megabits de 1 quilômetro. Então, para cada tipo de aplicação, você vai ter uma norma com limitação. Agora, se é para utilizar aquele switch Ethernet de 1 gigabit que foi feito para o Cat5e, Cat6 de 100 metros, e aí você põe um petcore de 180, você está fugindo do que o padrão, do próprio padrão de transmissão requer, que é 100 metros. Ah, mas não vai funcionar? Não sei, porque de repente ele pode usar um cabo diferente que garanta uma metragem maior. Cada fabricante pode colocar uma solução diferente no mercado, excedendo a norma, mas você precisa ter a garantia do fabricante. Não é simplesmente comprar um cabo Cat6, colocar ele com 180 metros e achar que vai funcionar. Qualquer coisa acima de 100 metros, se funcionar, vai ser sorte nesse caso. Tem um fabricante, eu nem lembro qual é agora de cabeça, que lançou nos Estados Unidos, chama The Game Changer. Não sei se você já viu, Bruno. Lançou esses Eu ouvi dias. falar, O Game Changer é um cabo Ethernet 22 AWG, ele é mais grosso do que o padrão, né? Mais grosso até que o 6A, que ele foi feito para rodar até 200 metros, inclusive com PoE. Então ele está fora da norma, mas é uma garantia do fabricante para esse cabo Sim. específico chegar no 200 metros, não é qualquer cabo, né? Então você tem que ver a aplicação que você vai ter e em que padrão que você vai seguir para poder garantir a velocidade, né? E tem os conectores, então a própria norma vai definir que conector que eu utilizo. Para a maior parte das categorias que a gente vê aqui é o RJ45 famoso, mas o 7, o 7A e o 8.2 são com outro tipo de conector, né, que não é o RJ45. Até tem dois, o Tera e o GG45, que são de fabricantes diferentes, que são apropriados para essas velocidades, para essas categorias, né. Então até no Brasil é até pouco utilizado o 7A, por conta disso, que é um conector bem diferente do que a gente está acostumado, né? Tem outras limitações? Tem, mas a gente não cabe aqui falar hoje de distância de petcore, de comprimento mínimo de segmentos, tal, mas as limitações maiores, mais práticas da gente ver são essas, né? Acho que nós temos mais uma pergunta aí do Leonardo. Isso, ó. A maior parte das classes, a máxima é 4. Fazer emendas ao longo do cabo está fora das normas. Jack fêmea, fêmea. Tá. Bom, qualquer emenda, entre aspas, né? Bom, para par trançado, emenda já não é permitido, né, pela própria norma. Então, essas 4 conexões, elas têm as suas finalidades. São 2 lá no nível de rack, uma lá no usuário, que é a tomadinha, e um que seria o ponto de consolidação, né? Não são exatamente emendas. Mas vamos supor que vamos dar uma liberdade poética de colocar uma emenda aí num cabo para uma situação qualquer, né? Primeiro, essa emenda fêmea-fêmea teria que ser classificada na categoria em questão. Então, se você fazer uma emenda de cabo Cat6, o cara que vende essa emenda, né, esse fêmea-fêmea, teria que ser um fêmea-fêmea Cat6. E ele contaria como conexão dessas 4 aí, né? Agora, se eu colocar uma quinta conexão, é garantido que não vai funcionar? Não. Isso é o mínimo que a norma está definindo, que se todos os componentes forem de acordo com a norma, 4 conexões, 100 metros, vai funcionar. Mas tem fabricantes que a gente sabe que fabricam componentes que excedem a norma. Então, eles podem muito bem falar, ó, minha solução, se você comprar todo o cabo, conector, tudo meu, categoria 6, eu garanto que você pode pôr até 5 conexões que vai funcionar na Cat6. Então, essa é uma garantia específica do fabricante, né? Agora, se você não está contando com a garantia específica de um fabricante, via de regra, você não vai poder passar disso, senão você vai ter problema. E mesmo essas 4 conexões, você tem que ver se cada uma dessas 4 conexões está de acordo com a categoria do link que você está colocando. Fêmea geralmente nunca é categoria nada, porque geralmente emenda, né, conexão feita realmente nas categorias 5E, 6, 6A é macho com fêmea. Isso. Geralmente fêmea conta como 2 conexões, porque você tem lá dentro um pedacinho, um fêmea e outro fêmea. Aí você põe um macho e outro macho, aquilo vai contar às vezes como 2 conexões. 2 Isso conexões, exatamente. pode dar um problemão, tá? Então veja com o fabricante que você está comprando cabo e conector, se ele aprova essa emenda, se ele fabrica essa emenda, aí sim, senão vai ser fria.
Aqui está exemplos todo mundo já conhece, o plug é o macho, o jack ou tomada é o fêmea, J45, e aí o exemplo do que seria um 7, 7A ou 8.2, que seria o Tera e o GG45. O GG45 é muito parecido, mas ele tem a disposição dos pares diferentes do RJ45. Né? E o Tera não tem nada a ver. Tá? Mas são conectores próprios para 7, 7A e 8.2. Bom, o jeito de você ligar esses pares na tomada também é normatizado, senão não vai funcionar. Como alguém perguntou aqui, né, se tem um par específico para alguma coisa, não é que o par é específico, mas você tem que ligar os fios do jeito certo para que no meio do caminho você não faça o desbalanceamento. Você tem que colocar aquele, lembra do positivo e negativo, né, dos dois sinais que você decompõe? Você tem que garantir que o positivo e o negativo trafeguem pelos dois fios do mesmo par. Eu não posso decompor o sinal e trafegar um pelo branco do azul e o outro pelo laranja, porque aí não vai ter mais o cancelamento de ruídos. Eles vão trafegar em pares diferentes e vão dar uma maior bagunça em termos de ruído. Não vai funcionar mais o cancelamento de ruído. Então eu tenho que ter certeza que cada par está ligado nos dois pinos que perfazem uma porta específica de transmissão. Então a norma normalmente tem dois tipos de pinagem, o A e o B, que é histórico, né? Antes de existir norma já existia esses dois jeitos, né? E aí quando puseram na norma, puseram os dois. Né? Só eu tenho que ter certeza que os dois lados estão feitos da mesma maneira, né? Para não ter problema. Sim. Né? Tem equipamentos que fazem esse teste também, né? Para poder verificar. Sim, sim. Aí você, quando acaba a instalação, o ideal é você conseguir fazer o teste, né? E o teste vai te dizer como é que tá, né? Se está invertido, se não está invertido, Isso. etc. Né? Tem um link que eu vou deixar no chat para vocês. Vai estar no final do slide também, para quem quiser depois pegar o slide, mas já deixo no chat. É uma página que tem no site que tem essa tabelinha das categorias. Então, para quem não tem a norma tal, não tem uma apresentação que fala disso, nessa página do site tem esse resumo que a gente acabou de ver das categorias, daí frequências, etc. Está nesse link aí. Aqui está um exemplo do que está na norma para um link de categoria 5E até o 7A. Né? Você tem lá os 100 metros, que a gente falou, o enlace permanente até 90, que é desde o patch panel até a tomadinha. Eu posso ter uma conexão ali cruzada lá no rack, por isso eu posso ter uma segunda conexão no rack, a tomadinha do usuário e o CP, o ponto de consolidação. Né? E aqui para a categoria 8, né, que seria, como eu falei, dentro de uma fileira de servidores, né, de racks, né, do data center, o link de até 30 metros, sendo 24 metros o link permanente, até mais 3 metros de patch cords dos dois lados para interligar. Tá? Antes de ir para a blindagem, tem mais alguma questão que você queria comentar, Bruno? Não, acho que ficou muito claro, né? A gente falou aí a respeito de categorias, comprimentos, velocidades, largura de banda. Então, se a gente fosse aprofundar aqui, a gente pode ficar a noite inteira falando, né? Você tem uma infinidade de informações aí a respeito desse mundo aí do par trançado, do cabeamento estruturado. Então, acho que se a gente for, vamos falar sobre blindagens agora, um pouquinho sobre quais são os tipos, nomenclaturas, tá? Porque a gente vê que nomenclatura é uma dúvida constante. É uma dúvida constante. Pô, eu quero um cabo UTP blindado. Né? A gente escuta às vezes, né? O TP blindado vai ser difícil, Exato, né? A gente escuta isso, mas, né? A gente tenta aí mostrar o caminho. Pô, então na verdade não é um TP que você quer, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Estou colocando um outro link também que mostra os padrões de internet, né? De 10 GB, 10 MB, 100 MB, tal, de par trançado e fibra ótica, para quem quiser também consultar, porque ele vai dizer, categoria tipo 1 GB par trançado, qual cabeamento tem que ser? Eu vou usar 10 GB em fibra ótica, qual que tem que ser a fibra, quantas fibras usam, etc. Está nesse link aí. Bom, é importante entender para que tem blindagem, né? Blindagem é uma imunidade, não é uma imunidade, mas para diminuir a interferência eletromagnética, seja a interferência que o cabo emite para o meio que é? Outros cabos ou equipamentos eletrônicos que estão em volta, ali perto. E também diminui a interferência que o cabo vai captar do meio.
seja de equipamentos, de rádio, micro-ondas, sei lá o que, rede elétrica, ou do próprio cabo que está do lado, né? Então é para isso que existe blindagem, né? Como a gente viu, algumas categorias deixam isso como opcional e outras são obrigatórias, né? Dependendo, claro que no Isso opcional aí. depende da aplicação, né? Como é que é a nomenclatura, né, que você comentou que o pessoal confunde? Eu quero um UTP blindado, né? Uma vez eu vi uma licitação pedindo um rack aberto com porta de vidro, né? Então, como é que é um rack aberto com porta, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. Rack aberto com A porta. gente, a gente se depara com cada coisa, rapaz. Até explicar, né? Nossa. Como é que é a nomenclatura? Vocês vão ver uma letra, ou duas, né? Barrinha, outra letra e finalizando em TP. O TP é fácil, é par trançado em inglês, Twisted Pair. Então, todo cabo de par trançado, a designação de blindagem dele vai terminar em TP para dizer que é par trançado. As letras que vêm antes é que vão dizer o tipo de blindagem. A primeira letra à esquerda dessa barrinha vai dizer a blindagem geral em cima dos 4 pares, né? Se for U, é unshielded, ou seja, não tem essa blindagem geral, né? Então, quando começa com U, não tem a blindagem geral em cima dos 4 pares. Mas pode ser F, que é uma folha metalizada envolvendo os 4 pares, ou S, que é uma malha em volta dos 4 pares, ou SF, que tem as duas coisas, tem a malha e tem a folha, né? Já à direita da barrinha é que blindagem é utilizada a cada par, né? Então aqui você vê uma foto de um cabo que tem uma folha metalizada em cada par. Então depois da barra tem o F, né? O F significa que tem essa folha metálica em cada par. Se tiver o U, não tem nada de blindagem ali. Então um cabo que não é blindado, ele é conhecido como U/UTP. Não tem blindagem nem geral, nem por par. Qualquer outra combinação de letra vai designar algum tipo de blindagem. Então um exemplo aqui é o que tem blindagem geral, que é F, S ou SF, né? Aqui um exemplo do F/UTP, né? Tem aqui a blindagem geral, que pode ser F, pode ser S, SF ou não ter, né? Aqui está explicando direitinho. Já a outra letra é a blindagem do par, né? Pode ser o F, como está aqui embaixo, ou nada, né? Como é U/UTP. Né? Aqui o exemplo é um U/F, porque U/F não tem a blindagem geral, mas tem por par em folha metálica. Aqui algumas fotos, né? Então U/F não tem a blindagem geral, mas tem a folha em cada par. Aqui ao contrário, F/U tem a folha em volta dos 4 pares, mas cada par não tem blindagem nenhuma, né? E o U/U não tem blindagem nenhuma, né? Quando a gente fala UTP, basicamente é U/UTP. Por simplicidade, a gente fala UTP, mas na norma ele é conhecido como U/UTP. Exato. Essa fita de SF/U. alumínio, né, essa folha metalizada, ela é de alumínio. Tá? Esse é o material que é utilizado para a produção dela. E quando a gente fala da malha metálica, a malha a gente já pensa no cobre. Né? Então Tá. são diferentes materiais e diferentes modos de aplicação. Isso influencia que normalmente para os cabos que possuem somente a fita de alumínio, principalmente modelos mais simples, tá? A fita de alumínio ela é um material melhor contra ruídos de alta frequência, que justamente são esses sinais que nós estamos transportando, né? Quando a gente cita uma malha de cobre, provavelmente esse cabeamento ele vai estar exposto a ruídos de baixa frequência, tá? Que são Rede alguns elétrica. outros. Exato, rede Motor. elétrica, motores, equipamentos indutivos, tá? Dentro de uma planta industrial. Então, são basicamente as diferenças de quando aplicar uma, quando aplicar outra. Existem diversos outros motivos de colocar ou a fita de alumínio ou a malha de cobre, tá? Mas, assim, a visão básica é pensando aí nesses ruídos de baixa e alta frequência. Uhum. Existe, por isso que o ambiente onde vai ser instalado o cabo é que vai determinar que tipo de blindagem você vai ter, né? Além do tipo de, Exato. claro, de sinal que vai estar ali dentro. E o pessoal confunde muito quando me perguntar, eu quero instalar um cabo de par trançado externo, então tem que ser blindado, né? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Não, né? não, não é a blindagem que vai te dizer que ele pode ser aplicado externo ou não. Né? E são outras Perfeito. características, material da cobertura, né? Se ele tem proteção UV, e são outras características. Exatamente. A blindagem não quer dizer isso, né? A blindagem não é para blindar contra a umidade, nada disso. A blindagem Isso, é ruído eletromagnético, independente se ele vai usado interno ou externo, né? perfeito. E aqui é um exemplo do S/F, né? Tem a malha em volta e o F,
né, que é o cabo, inclusive, do 7, do 7A e do 8.2. Né? A categoria 7, 7A e 8.2 é justamente esse tipo de construção de cabo, né, enquanto que o 8.1 seria mais o F/UTP. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Bom, mais uma coisinha antes de mostrar uns videozinhos que o Bruno preparou para a gente, né? Quando você escolhe um cabeamento blindado, todos os componentes têm que ser blindados, né? Não é só o cabo, nem só o conector, tudo. E você tem que ter uma continuidade dessa blindagem ao longo do link, né? Você tem que ter cuidado de montar o conector, e ao montar o conector tem que crimpar ali em cima da malha, de qualquer elemento metalizado ali, para dar continuidade de ponta a ponta. E no mínimo um lado, aí depende da aplicação, mas a norma exige que pelo menos um lado dele, que é o lado do rack, seja aterrado. Ou seja, você vincula essa carcaça do conector que já está, né, continuamente de uma ponta a outra, vincula ao aterramento do rack, e o rack vai estar devidamente aterrado. Né? E para alguma coisa específica, aplicação específica, sempre seguir o que o fabricante fala. Lembrando que se você não adianta nada você ter um cabo blindado e você pegar um conector que não é aplicado para blindagem, né? Que aí a blindagem ela vai ficar perdida no meio do cabo. Tá? A blindagem ela sempre tem que estar conectada lá à parte metálica, essa parte metálica do conector normalmente vai estar ligada à parte metálica do patch panel, que o patch panel vai estar conectada ao aterramento, né? Então tem toda uma instalação totalmente adequada para esse tipo de cabo. Né? Não adianta a gente ficar, vou colocar o cabo aqui, mas meu conector é sem blindagem, meu patch panel, toda a minha instalação não está adequada. Então não vai ajudar, não vai agregar muito na parte de qualidade de transmissão do seu sinal. Perfeito. Deixa eu colocar o Bruno. Que vídeo que você trouxe aqui pra gente? Vou colocar ele agora, mas fala um pouquinho dele antes de eu colocar. Acho que os dois processos. A gente falou sobre a aplicação de fita de alumínio, certo? Que é o F, e o S, que é a malha de cobre. Então, eu trouxe como é feito aí esse processo de produção e aplicação dessa fita de alumínio, né? Desde a parte que ele vem entrando no cabo, né, aplicado em cima do par, né, ou dos condutores que sejam necessários, global, individual, o que seja, até o momento que ele define o passo e aquele percentual de remontagem da fita, né, que normalmente é em torno de 25%, então você tem lá 100% do cabo, do par, no caso, coberto da fita, e você tem lá pelo menos 25% a mais recoberto, né, uma sobreposição de fita. Então eu trouxe aí um pouquinho, primeiro a gente vai mostrar esse, né, que é a parte da fita. Colocamos aí primeiro, depois a gente fala um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui então. Vamos lá. Esse é o vídeo da malha de cobre, tá? Então você vê ali que o cabo já está vindo praticamente pronto, né? Somente faltando a parte da capa externa. Aí você vai sendo aplicado toda a trança certinho, com o passo. Normalmente, para os cabos de par trançado, nós encontramos de 65% até 85%, 90% de cobertura. Tá? A gente tem esse range aí, dependendo de fabricante para fabricante, tá? O que seja necessário. Então, esse daí foi a parte da aplicação do nosso S, né, que nós utilizamos na nomenclatura. E aí, o outro vídeo é para a parte do F, né, que é a fita de alumínio. Vamos ver se eu não inverti tudo aqui. Pera, vamos ver o que você vê aí. Isso, a gente viu ali a aplicação da fita, né, em torno do par, né, dos condutores, né. A gente vê que vem o fio dreno em conjunto, né, que vai ser o responsável lá pelo aterramento, muitas vezes, tá? Quando aplicado, tá? Muitas vezes aí a parte metálica ela já é conectada diretamente no conector, tá? E aí tem um segundo processo, né, que ele faz a junção e deixa bem apertadinho, né, a fita de alumínio no par. Não sei se você tá com o vídeo. Tem um terceiro vídeo aqui, não sei. Acho que é ele. Vamos ver se é ele.
Isso, essa máquina aí, ela determina lá o quanto que esse cabo vai ficar perfeitamente lá com a fita de alumínio em cada par, né? A gente tem as imagens dos cabos já finalizados, né? Depois que ele passa pelo processo, o par ele fica... Compartilhar com vocês. Isso. Essa daqui é a imagem já da bobina pronta, e tá vendo que a gente tem o parzinho, né? Opa, tem o parzinho conectado, o fio dreno, né? Juntamente com a fita de alumínio já finalizado com o par. Então, cada par ele sofre esse processo. Depois disso, ele vai ser lá colocado 2, 4 pares, como um cabo de par trançado, tá? Mas, de certa forma, a gente trouxe só para a gente ver como são aplicadas essas blindagens, como é o processo produtivo lá na nossa planta. Bem bacana, hein? A malha de cobre nos cabos blindados oferece alguma proteção contra descargas atmosféricas? Olha, aí já é uma descarga um pouco mais forte, né, Marcelo? Não sei se... A malha de cobre nos cabos blindados, né? Veja, se eu tenho uma blindagem e cai uma descarga atmosférica nela, a questão é que eu tenho que ter esse aterramento dessa blindagem sempre que chega na extremidade. A gente está falando provavelmente de cabo externo, né, que vai estar sujeito a esse tipo de coisa. Passa por uma área externa. Então, por norma, todo cabo externo, todo elemento metálico dele de blindagem, né, qualquer elemento que está na capa tem que ser aterrado justamente porque aí ele tem que desviar para terra. Né, e ele tem que ir para o aterramento, a equalização de terra que tem em cada edificação. Então não é que ele vai proteger o cabo especificamente, né? Se o cabo cai se o raio cai no cabo, não tem jeito, ele vai partir, não vai proteger o Esquece. cabo, né? Mas se ele tem esse elemento metálico, essa blindagem, ela vai ser aterrada para evitar que essa descarga entre pela edificação e de repente alguém está mexendo no cabo e morre eletrocutado. Né? Mal Então isso ele vai executado, fazer. queimar equipamentos, tem tudo isso. Uhum. Agora, se ele é um cabo de cobre, se isso for de fibra, tudo bem. Se tem a blindagem dele aterrada, aterrou, não vai propagar para dentro esse raio, né? Agora, se é um cabo metálico, como par trançado, blindado ou não, e pode induzir uma corrente nos condutores, e o condutor não é aterrado, né? Então, se existe essa possibilidade de captar um surto elétrico nesse cabo, blindado ou não, o condutor tem que passar por um DPS. Só que Isso. como é um cabo de categoria 5E, 6, não é um DPS de elétrica, é um DPS para a categoria 5E e categoria 6. Então é algo complicado, porque não é fácil você achar um DPS de categoria 5E ou 6, ou mais ainda um 6A no mercado. Importado, Não é caro, muito usual, né? Não, não. não é muito comum encontrar. Uhum. Então, se existe essa possibilidade, é melhor usar fibra ótica. Né? Porque aí Exato. já vai ser totalmente E dielétrico. justamente esse é o motivo da fibra ótica ser muito utilizada em ambientes externos, ambientes mais longos, né? Não sofre com Exatamente. interferência eletromagnética, descarga, nem nada do tipo. Perfeito, exatamente. É melhor nesse caso. Se existe essa possibilidade, é mais interessante usar fibra ótica. Mas a mesma fibra ótica, tendo algum elemento metálico, ele tem que ser aterrado assim que entra na edificação. E o ideal é que dali para dentro ele não seja mais blindado ou a blindagem seja interrompida. Né? Então, se o cabo ele é um indoor-outdoor. A gente não está falando de fibra ótica aqui, mas já que perguntou, né, se é um cabo fibra Sim. ótica indoor-outdoor. Ele pode ser usado dentro ou fora em questão de inflamabilidade. E tem uma blindagem, um elemento metálico, por exemplo, anti-roedor. Entrou na edificação, você vai interromper essa blindagem e a Isso aí. parte que vem de fora você aterra e a parte de interna vai. Só que ela não está em continuidade, né? Para evitar que se propague para dentro, né? São duas partes metálicas Provavelmente independentes. prensa-cabos já que são já preparados para isso, né? A gente já tem alguns equipamentos específicos para poder fazer esse aterramento de alguma maneira correta no próprio painel de interligação, caixa de passagem. São os clampers, né, que fazem esse tipo de Isso. coisa, mas é importante interromper a blindagem, porque se o cabo continuar para dentro do edifício, porque muitas vezes ele vai parar ali mesmo, naquela caixa, na primeira caixa do edifício, o cabo para ali, só aterro a blindagem, e daí ele vai fazer uma fusão num cabo interno que não tem elemento metálico. Tudo bem, mas se o cabo vai entrar e continuar, na entrada você tem que interromper a blindagem, a parte que veio de fora a terra, e ela está descontinuada da blindagem que entra. Legal. Perfeito, acho que é isso, né? É isso. Acho que
respondemos as perguntas. Se tiver mais alguma pergunta, aproveita, temos os últimos segundinhos aí, senão a gente vai se despedindo aqui. Bom, então vou dar os recados finais, se de repente tiver alguma pergunta, a gente responde. Bom, não esquece de compartilhar, dar um like. Não esquece que essa versão também gravada, né, vai ficar disponível assim que acabar, vai ficar disponível para visualização com esse mesmo link no YouTube, mas provavelmente até o início da semana que vem eu vou pegar uma edição compactada dessa gravação, cortar umas firulinhas do início, do fim e tal, e relançar no canal como uma versão editada. Tá? Então vai ter essas duas versões, a versão ao vivo e a versão editada. Na descrição do vídeo vai estar nossos dados de contato. Se vocês quiserem a apresentação, o PDF dos slides que a gente apresentou aqui, mais esses links que a gente colocou no chat, manda um e-mail para a gente encaminha para vocês. Tá? Bruno, seu tchau para o pessoal, antes da gente se desconectar. Te agradecer, né, primeiramente, antes de tudo. Obrigado aí pela oportunidade. Acho que foi um bate-papo bem bacana. A gente falou bastante aí sobre os tipos de categorias, blindagens, trouxemos aí um pouquinho de como é feito, né? Então, se tiverem dúvidas, entre em contato com o Marcelo, comigo, estamos aí à disposição para ajudá-los aí no que seja necessário, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que esteve presente conosco, né? E até a próxima, né? Com certeza. Legal, até a próxima. E mais aí. Aproveitar e falar que alguns de vocês já devem já ter entendido isso, mas toda quinta-feira aqui no canal a gente está fazendo lives, né? A gente já teve, né, junto com o Bruno, mais uma live sobre redes industriais. Se vocês olharem no canal, vai estar lá com o Bruno e mais o Murilo. E toda quinta-feira, final de tarde, vai ter uma live nova, tá bom? Sintonizem aí. E é isso. Bom final de dia, bom descanso e até a próxima. Bom, já vou avisar qual vai ser a próxima quinta-feira que vem, já estava esquecendo, junto com a Fluke, a gente vai falar sobre o Link IQ, que é um equipamento novo de qualificação de cabos, né? Então, seguindo essa linha aqui que a gente viu, Next, perda de inserção, etc., vocês vão ver quinta-feira que vem justamente o lançamento desse equipamento novo mundial, né? É um equipamento novo lançado mundialmente, tá bom? É isso, então. Muito obrigado. A gente se vê. Até mais.